Hi guys, I came to you. Hoje estamos com mais um programa. Estamos aqui com a Cláudia André. A Cláudia, que no passado, uma estudante de 17 anos que foi viver em Coimbra, sozinha. Então vamos procurar saber da Cláudia como é que foi então essa trajetória, como é que foi aos 17, ainda menor de idade, ficar longe dos pais. Então, Olá, boa tarde. Muito gosto em estar aqui, em conhecê-la. Olha, na verdade, eu não senti grandes dificuldades em ir lá viver sozinha, porque em termos de responsabilidades, a minha mãe, por ser mãe solo, sempre imputou em mim grandes responsabilidades. Então, nesta parte de me organizar, ter que pagar as contas a tempo e tudo mais, não me senti muito pressionada. Eu tive um bocadinho de saudades da minha família, da cultura e tudo mais, mas isso foi um bocadinho suprido porque o meu marido, na altura, namorado, estava lá e digamos que era a minha companhia. Não vivíamos na mesma cidade, mas volta e meia, aos finais de semana, estávamos juntos e isso já já ajudava dava. muito. Exatamente. Como é que foi lidar com a cozinha? Já tentaste alguma vez fazer uma comida típica angolana e não deu muito certo? Olha, com a cozinha, de modo geral, correu tudo bem. Porque eu comecei a cozinhar aos 13 anos. Uau! Sim, a minha mãe sempre foi muito rigorosa e ensinava-nos a fazer as coisas desde cedo. Então, por isso é que ela se sentiu confortável em mandar-me para viver sozinha numa cidade onde eu nunca tinha estado e nunca Aos conhecia. 17 anos? Yeah, aos 17 anos. Houve uma vez que tentei fazer macaiabo, mas não deu certo porque eu usei bacalhau. Então, nunca tentem fazer macaiabo com bacalhau, porque há coisas que não podem ser substituídas. E como é que foi estar ali em Coimbra praticamente sozinha? Sozinha não, praticamente sozinha só, pronto, longe dos pais, longe dos familiares. Como é que foi ver aquele texto positivo? Eu realmente fiquei tipo, ok, como é que eu vou conseguir viver aqui sozinha com uma criança, com um bebê? Como é que é a minha rotina? Porque eu sempre tentei imaginar como é que seria. Eu olhava para a minha vida de estudante, vivia sozinha, eu ficava, tipo, aqui é possível eu ter uma criança, aqui é impossível viver com uma criança. Mas quando aquilo aconteceu, eu fiquei, ok, como é que isto vai ser possível? E eu literalmente tive que viver um dia de cada vez. Tive o apoio da minha mãe, graças a Deus, que foi a melhor coisa. A tua mãe subiu? Foi para Coimbra? Foi, mas quando a Kiara estava para nascer. Certo. E calhou bem, porque ela nasceu quando eu já estava prestes a ficar de férias de verão. Portanto, tive uma licença de maternidade. Boa, boa. Eu lembro-me que ela nasceu, depois de uma semana, fui fazer as provas e a minha mãe já estava lá. Fui fazer as provas, a Kiara ficava com a minha mãe e depois fiquei de férias. E na altura o meu namorado já tinha voltado para Angola para viver. Então a minha mãe voltou para Angola, ele foi para lá também passar, acho que ficou 2 semanas ou 3 por aí. E depois, quando ele voltou para Angola, foi tempo suficiente para minha mãe ir para Portugal. Então praticamente não estiveste sozinha. Mais ou menos. Estás para Angola com uma bebê formada, casaste, construíste uma família. Como é que foi então esse recomeço em dose dupla? Olha, para mim o recomeço foi, acho que uma lufada de ar fresco, porque era muito cansativo ter uma amostra grátis do que é ser uma mãe solo. Lá em Portugal eu me senti mais aliviada porque a minha criança estava a interagir, a crescer ao lado da família completa, ao lado dos avós, ao lado do pai também. Foi um alívio muito grande. A primeira palavra que me vem em mente é mesmo alívio. Entrar na banca foi um amor à primeira vista ou um desafio que acabou por te conquistar? Foi um desafio que acabou por me conquistar. Meu Deus, aliás, eu quero desistir de trabalhar. Sério? Mas eu chegava a casa, olhava para minha filha e ficava, ok, eu agora já não posso recuar. Eu já não sou agora só tenho uma filha. Responsabilidade, agora sou mãe, Exatamente. sou esposa, sou dona de casa, certo? Exatamente, e eu já não sou só filha, então eu tenho que assumir as minhas responsabilidades e isso é um começo. Eu lembro-me que em casa diziam Cláudia, a minha mãe dizia Cláudia, força filha, coragem. As minhas primas, amigas diziam olha, aguenta pelo menos só 6 meses para poderes ter base e dizer que tens 6 meses de experiência. Sim, para experiência mim, de trabalho. exatamente. Para quem voltou para o país tem que ter pelo menos experiência de trabalho. Para quem certeza nunca tinhas trabalhado, certo? Nunca tinha trabalhado. Exatamente. Tens que ter uma experiência no currículo. E eu ficava, meu Deus, estes 6 meses parecem um castigo que estou a pedir. Mas ainda assim tive que me manter forte, muito consciente, muito decidida.
até que as coisas começaram a ficar mais leves, com foco e determinação, realmente as coisas conseguem acontecer e dar certo. Comecei a gostar e a me enquadrar, as coisas ficaram mais calmas. Comecei a me entregar um bocadinho mais e a dar tempo e a ter mais paciência comigo mesma, com o processo. E também, com o passar do tempo, mudei de área, fiquei um ano na área em que eu estava, e depois mudei de área, o que me deixou ainda mais feliz e satisfeita, Boa. na qual eu me encontro até agora. Portanto, foi um desafio que eu pensava ficar no máximo 6 meses e hoje já lá se vão 4 anos. Boa. E tens uma regra de ouro para poder equilibrar a carreira e a casa? Não, eu acredito que não exista uma regra de ouro, porque cada família é uma família, cada Certo. carreira é uma carreira, cada rotina é uma rotina. Certo. Portanto, eu tive que me adaptar à minha. Há pessoas que têm outras rotinas, então teriam que ter outra tática, digamos assim, para fazer dar Exatamente. certo. Portanto, não existe um segredo para dar certo na família. O único segredo, talvez, é saber o que nós queremos e fazermos tudo com muito amor, muita paixão Fazer valer a pena e para com dar vontade. certo. Com vontade. Com vontade de dar tudo certo, porque eu sempre tive vontade de ter uma família, mas também sempre tive vontade de querer ser uma boa profissional. Então, com vontade de equilibrar as coisas, sabe? A Coimbra faz frio, Luanda faz sol. Qual clima combina mais contigo? Sol, definitivamente sol. Eu Gostas muito de adoro, praia? sim, gosto de praia, Eu gosto também de gosto sol. muito de praia. As roupas de verão são mais leves, eu adoro uma boa roupa leve, adoro um dia iluminado como o dia de hoje. Olha o dia de hoje. Lindo, realmente. Imagina se tivesse nublado, frio, todos com casaco, ficamos mais fechados, mais acanhados. Então eu definitivamente sou a moça do sol, eu gosto de sol. Então, pronto, ela prefere sol de Luanda. Exatamente. E esta Eu gosto de frio, sim. Eu gosto Eu sou mesmo. muito friorenta, assim, amo praia, não dispenso uma boa praia, mas eu gosto de tempo de frio. Eu gosto de um bom verão, um bom tempo de chuva. Adoro o calor. Não, eu gosto de tempo de frio porque eu acho que no tempo de frio as pessoas ficam mais bonitas. É uma Fica- sensação ilusória. Não, Porque não, tens acho que que não. saber vestir para ficar bonita. Não, porque não. se puseres Eu acho que aqui as pessoas ficam mais fofinhas, mais bonitinhas, não sei, eu acho. só se for pela teoria de não apanhar sol, a pele fica menos agredida. E sim, não sei. sim, acho. É só ter uma boa rotina de skincare. Tá bem, tá bem. Não, prefiro não voltar no meu país. Pois. Vou voltar. É assim, eu fui lá para estudar e voltar. Portanto, cumpri a minha missão e voltei. Missão mais do que cumprida, porque era só ir para lá, voltar com o meu diploma. Eu voltei com o meu diploma, com uma filha e com nacionalidade. Está muito bom. Com a nacionalidade? Aham. Ótimo. Portanto, voltei e voltei bem. E as pessoas realmente, quando eu estava lá, diziam-me: não voltes, aqui as coisas estão difíceis, aqui em Angola as coisas estão difíceis. Eu ficava: aqui as coisas também estão difíceis. Portanto, não, exatamente. Lá para mim, pelo menos, não dava fácil como as pessoas pensavam, que é só ficar e vou arranjar emprego e tudo mais. Não é assim. E principalmente por eu já ter uma filha. Há pessoas que, pronto, decidem aventurar, só arriscar, né? Vão sozinhas, tentam lá a vida de todas as formas possíveis e imaginárias. E eu valorizo muito essas pessoas, respeito muito essas pessoas. Tem pessoas que vão nem saber como é que vão se manter daqui a uma semana ou a um mês. Exatamente. E era esse risco que eu não fazia questão de correr. Eu tenho uma filha, não vou estar aqui a arriscar, meter a minha vida em risco, não saber onde vou deixar, que emprego é que eu ia arranjar, porque também contam-se nos dedos os empregos bons que africanos, angolanos, né, conseguem lá de fora. Porque se virmos muito bem, as pessoas que vivem bem, né, lá, ou são sustentados pelos pais, ou o dinheiro vem de Angola, ou são casos excepcionais de pessoas que têm um bom emprego, né? E conseguem ter uma vida digna. Então, preferi mesmo voltar e, pelo menos até agora, eu não me arrependo. Se em algum momento da minha vida eu tiver que sair da Angola, que seja, mas só com uma, sei lá, não necessariamente uma garantia, mas com uma previsão, né, de que lá eu vou ter um bom emprego, eu vou ter uma vida
digna que eu vou conseguir proporcionar para mim e para a minha família também. Porque eu sempre fui muito sonhadora, eu sempre quis casar, ter filhos e eu sou construir uma família. E eu sou muito, muito, muito grata a Deus por me conceder a família que eu tenho. E eu cuido com muito amor e carinho. Eu vivo pela minha família e me dedico a ela. Boa, boa. Exatamente. Então acho que a história de amor mais bonita que Deus escreveu para mim é o amor que circula na minha casa. Meu amor pelos meus filhos, pelo meu marido e que eu também recebo deles. Ai, não pode ser babada.